Serenidade, paz e bem. Bom dia. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Instituto de Estudos e Pesquisas Ilê Chão Monanã. E tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma semana com vocês. Bom, toda semana a gente não abre mão do nosso ebó comportamental, do nosso ebó da gratidão. Ebó, para quem está chegando agora, são rituais, tem uma infinidade de possibilidades, né, de modalidades de ebós. São rituais das religiões de matriz africana que servem para levar energias ruins embora, trazer boas energias, simplificando bastante, né, gente? E também tem os ebós comportamentais, que serve para quê? Serve para nos reconduzir, nos realinhar algum comportamento que possa estar nos prejudicando a nossa família ou até mesmo a nossa comunidade. Então, muitas vezes são comportamentos que a gente precisa ou praticar ou mudar, né? Para melhorar, para que a gente tenha um bom caminho. E eu gosto de fazer esse exercício do ebó da gratidão com vocês. É um exercício para mim, principalmente, para que eu não esqueça das coisas boas, de ser grata pelas boas coisas que acontecem na minha vida, independente das coisas ruins que nos acontecem cotidianamente. Todo mundo passa por boas situações, por situações ruins, não tem como a gente fugir disso, tá certo? E eu acredito muito que a gente tem escolha sempre, né? Tenho a escolha de me debruçar apenas pelas coisas ruins que me acontecem, que me atravessam, ou a escolha de encarar, se enfrentar, porque eu não estou dizendo de ignorar as coisas ruins, colocar flores, né, em feridas purulentas, não é disso que eu estou falando. De olhar e vivenciar, encarar as situações, mas também de ser grata por todos aqueles e aquelas que nos acessam, que nos procuram, que nos ajudam, às vezes nos momentos que a gente menos espera, né? E eu sou muito grata por pior que seja o momento que eu esteja vivendo. Exu sempre coloca uma pessoa no meu caminho, uma oportunidade, uma situação. Eu tenho 51, vou fazer 52 anos. Várias vezes eu já precisei me reinventar do zero, né? Muitas vezes eu acho importante, inclusive, né, tem muitos jovens que acompanham o meu programa. Quando a gente é jovem, a gente é muito visceral. E cada coisa que acontece na vida da gente, a gente acha que é a única vez e tudo muita intensidade. Mas estou aqui para dizer que, olha, vão acontecer outras vezes, sim. E cada vez que acontecem coisas ruins na nossa vida, a gente usa toda a bagagem de todas as outras coisas boas e ruins que a gente viveu antes disso, né? E eu sou muito grata por me permitir usar como aprendizagem, sempre buscar onde eu errei, onde eu acertei e não me negar a receber ajuda, que às vezes é a parte mais difícil. A gente reclama que tá só, que ninguém apoia determinadas situações, mas também quando chega ajuda, às vezes a gente tem muita dificuldade de aceitar ajuda. E isso é um exercício que eu faço até os dias de hoje, né? Que é muito mais fácil, às vezes, a gente se enterrar nos nossos problemas do que se abrir e aceitar que, olha, tudo bem, estou passando por uma dificuldade e, principalmente, aceitar o cuidado e o acolhimento das pessoas que estão à minha volta e dispostas a me ajudar naquele momento. Então, eu acho que o ebó da gratidão nos leva também nesse exercício, nos ajuda a tirar um pouco das armaduras que a gente vai construindo na vida, né? Essa crosta, essas muralhas que a gente vai construindo na vida, nos permitindo ser mais humanos, permitindo respeitar a nossa humanidade, tá certo? Bom, dando continuidade na nossa série sobre orixá e caráter, hoje eu quero falar de Logum Edé.
Logoedé, para mim, bom, eu sou suspeita para falar de orixá, porque eu amo intensamente todos os orixás, todos eles têm alguma passagem na minha vida muito significativa. Mas no caso de Logoedé, eu sou mãe, né? Sou genitora de um jovem de Logoedé. Então, tive a honra, né, de acolher um ancestral de Logoedé. Um ancestral que, ao nascer, ao ser acolhido na minha família, ele foi iniciado para Logoedé, um Iaú de Logoedé. Então, poderia contar aqui para vocês várias experiências difíceis do que é ser mãe de um jovem de Logoedé. Mas eu vou falar aqui o que eu aprendi com Logoedé, o que eu vejo, né? O que eu reflito quando eu estudo, e inclusive quando eu observo meu filho também, de Logoedé. Logoedé é filho de Oxum, com Oxóssi, né? De Oxum e Pondá com Irilé, uma qualidade de Odé, né? Um caçador. E ele traz esses dois elementos. Ele traz em si, porque todos nós, né? Somos um pouco do pai e um pouco da mãe. Não importa se você gosta do pai e da mãe, não importa, né, que figuras são essas, mas não tem como negar a nossa ancestralidade. Todos nós trazemos, somos metade de cada um, certo? E Logoedé, eu acho que traz muito essa reflexão, porque é isso, ele em si, tanto que aqui na diáspora ele carrega, né, no Brasil, carrega o amarelo, o dourado da Oxum, muitas vezes representando, né, traz o ABB de Oxum, o espelho, e o Ofá, né, o arco e flecha de Oxóssi, e ele representa essas duas nações, príncipe dessas duas nações, né? E ele traz em si esses elementos. Um dos elementos específicos do Logoedé é a balança, né? Então, o equilíbrio é um orixá que nos lembra a necessidade de se ter equilíbrio, a delicadeza, né? Uma pena a mais para a direita pode pender a balança para um lado ou para o outro. Então, para a gente observar a sutileza, né, dessas delicadezas de onde a gente se coloca e como a gente se posiciona, ele traz muito o que ele traz de Oxum, né? Tanto que muitas vezes as pessoas se representam ou lidam com o Logoedé como se fosse metade homem, metade mulher, querendo associar as orientações sexuais da vida, né, da vida cotidiana, e não tem nada a ver. A gente está falando de uma divindade, filho de dois orixás. O fato dele trazer referência da mãe e referência do pai não significa que ele carrega os dois. A gente não está falando de orientação de gênero, né? E que é um problema na modernidade, que a gente quer colocar tudo nas nossas caixinhas, né? E não é assim que funciona. Na verdade, ele traz essa sutileza da água, né? A fluidez do que é Oxum, né? Dessa capacidade de permear todos os ambientes, mas também um caçador exímio. Então, ele tanto está na sociedade, representando Oxum, né, essa realeza, como ele também tem essa responsabilidade desse lugar de caçador, de estrategista, de não nos deixar faltar o alimento. E a criatividade, né? Oxum, Logoedé, ele mostra muito com a balança. Eu reflito muito sobre a necessidade do equilíbrio, né? Do equilíbrio de como a gente se apresenta, das imagens, da leveza das imagens, de como a gente demonstra as coisas. E eu acho isso muito ligado às artes, né? Eu entendo as artes plásticas, principalmente para nós, povo preto de terreiro,
que somos artistas por essência, porque a sutileza e a delicadeza das artes está em tudo, desde um assentamento de orixá, nos detalhes da roupa, de cada bordado, das cores, do equilíbrio entre as cores. E essa arte que emana de dentro para fora, né? De dentro para fora da gente, que a gente consegue expressar aquilo que a gente sente. E eu acredito que isso vem muito do jeito preto de se movimentar no mundo, né? Tudo nosso tem muita cor e tem muito... O que pode parecer confuso para algumas culturas, na verdade é uma mistura de energias, sensações e elementos, e que, se você parar para prestar atenção, são todos os elementos necessários para que a gente tenha uma vida equilibrada, né? E eu acho que Logun Edé nos mostra muito isso, a importância da gente, quando fala da balança, quando fala do equilíbrio, da importância da gente ser coerente nas nossas ações, né? Dessa lealdade na representação de quem nós somos e de onde nós viemos, porque Logun Edé traz isso de onde ele vem, né? Ele vem de Oxum e vem de Oxóssi, ele traz isso marcado em tudo seu. E Logun Edé, para mim, me remete muito a isso, a essa reflexão de sermos coerentes nas nossas relações, de termos responsabilidade nas nossas relações. Que nem tudo a gente precisa. Logun Edé também é um caçador e é um guerreiro, também é um guerreiro, mas por trazer os elementos de Oxum, por não esquecer que é filho de Oxum, de lembrar que nem tudo a gente precisa ir a ferro e fogo. Como eu já disse no episódio de Oxum, quem segura a água, aquele fiozinho d'água, né? É capaz de derrubar uma montanha, derrubar uma represa, rompe, né? Quem segura as águas? E Logun Edé traz isso como um bom caçador também, saber o momento de recuar, o momento de se calar, porque se eu não souber calar na hora certa, eu espanto a caça. Então, a hora de calar, a hora de ouvir, se eu não souber ouvir na mata, eu não sobrevivo na mata. Então, o Logun Edé nos mostra que nós precisamos e somos capazes de nos utilizar de todos os elementos que nos cercam para garantir que a gente cumpra o nosso caminho, que a gente cumpra o nosso objetivo aqui, né? E para mim as cores, né? As cores, os elementos de Logun Edé me leva muito à criatividade. Porque, gente, é muito comum a gente ficar esperando a resposta dos outros, sabe? A gente fica esperando que outros tragam a solução. Se a gente não tiver criatividade, a gente acaba sempre errando no mesmo ponto. Você vai errar 500 vezes no mesmo lugar e não vai avançar. E é a criatividade que nos ajuda a rever, a olhar com mais detalhe onde foi que a gente errou, né? Ter mais delicadeza para falar, poxa, me dei mal porque eu respondi, fui grosseira com fulano. E ele estava ali naquela porta que eu precisava passar. E Logun Edé nos lembra de tudo isso. De você ter estratégia, ter criatividade na superação dos nossos problemas no dia a dia, mas não só dos problemas, também criatividade para a gente projetar um bom futuro para a gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.